E nesse exato momento que eu começo esse vídeo aqui, nessa tarde de sábado, 31 de agosto, o Twitter já não mais funciona no Brasil. E para quem está acompanhando essas notícias aí, recentíssimas, isso decorre de uma decisão judicial emanada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, num embate, não sei se é bem a palavra correta a utilizar aqui, embate, mas enfim, num caso que já vinha se desenrolando já há algum tempo e que envolvia não somente usuários ali do Twitter, eu chamo de Twitter, não gosto de usar a palavra X, o título ou a denominação X, que só passou a ser utilizada depois que o Elon Musk adquiriu, para ele poder dizer que ele é o dono da bola, e justamente por isso é que ele passou então a se envolver diretamente nessas questões aí numa cruzada que ele chama de em defesa da liberdade de expressão e que nós veremos aqui que na verdade não tem nada disso. Tem alguns pontos que eu quero comentar aqui com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal, aqui onde tratamos de temas relacionados à filosofia, à política e ao direito, nem sempre nessa mesma ordem, até porque muitas das vezes os assuntos e os temas como esses que nós vamos trabalhar aqui hoje estão misturados, embolados, passando aí por todos esses assuntos e áreas do conhecimento. É importante que a gente tenha uma visão ampla para que possamos também ter uma opinião o mais próximo possível da verdade. Essa é uma das nossas preocupações aqui no canal. E desde já, mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas, a audiência. E aqueles que ainda não são inscritos, eu peço, sugiro, né, que vocês possam aqui passar a seguir o canal, receber as notificações para aqueles que quiserem ser notificados e lembrados dos vídeos que virão ao longo da semana. Inclusive, já gostaria aqui também de deixar um convite a partir de terça-feira, dia 3/9, a partir das 20 horas, teremos a estreia de um quadro aqui no nosso canal chamado de Conexão Progressista. Estarei eu aqui juntamente com meu companheiro e amigo e sempre grata companhia do nosso querido Rui Casas Novas. Estará comigo aqui nesse projeto de debate e reflexão política sobre o prisma e sobre o enfoque do Projeto Nacional de Desenvolvimento, uma discussão que nós consideramos aí extremamente necessária para os dias atuais em que vivemos aqui no Brasil, né? Fica aqui desde já o convite, vou jogar aqui a vinheta do nosso quadro para que vocês já se familiarizem e depois já retomamos aqui o tema e o assunto de hoje. E é isso, está feito aí o convite, espero contar com todos e todas aqui conosco, participando, contribuindo com os comentários e, se possível, curtindo este vídeo, curtindo os vídeos que virão e compartilhando também aqui as nossas análises. Isso é extremamente importante para que possamos aqui agregar pessoas que estejam aí tão insatisfeitas quanto nós, seja em relação a essa polarização que tem, infelizmente, corroído a nossa democracia, a nossa política, seja porque não estamos aí satisfeitos e nem concordamos inteiramente nem com um lado, nem com o outro dessa polarização, e por isso é importante termos aqui, ou pelo menos tentarmos criar aqui uma rede de pensamento, uma rede de participação e cidadania que tente, pelo menos, buscar alternativas que estejam fora desses extremos. Embora seja muito difícil, porque quando entramos, por exemplo, na discussão de um tema como esse, que envolve, querendo ou não, aspectos da política atual, da participação e da presença de muitos desses grupos hegemônicos nas redes sociais e que hoje em dia tem um papel extremamente importante e relevante, ou pelo menos deveria, né? Sendo esse papel relevante na disseminação de ideias, de debates e de reflexões tão necessárias na nossa vida diária, infelizmente, muitas das vezes ficam, então, capturados por determinadas estratégias, vamos dizer assim, de comunicação, que mais se aplicam àqueles princípios da chamada guerra híbrida, que querem confundir as massas, querem nos prender numa rede em que nós somos, acima de tudo, mais produtos delas próprias do que qualquer outra coisa, e de outras também que acabam utilizando, né, desses meios para ampliar os seus lucros e as suas influências, do que qualquer outra coisa. Poderíamos considerar, então, positiva como a difusão do conhecimento, como eu estava dizendo, a participação política, a emancipação mesmo do indivíduo e do cidadão através do conhecimento. Infelizmente, não é isso que a gente vê nessa realidade, né? Que acabamos nos inserindo todos.
Mas esse é um assunto, como eu disse, eu já estou divagando talvez aqui um pouquinho no início, porque eu quero deixar para falar um pouquinho sobre isso mais ao final, quando for concluir esse vídeo. Hoje eu quero destacar aqui, na verdade, 3 ou 4 pontos que eu separei aqui sobre essa questão relacionada com a suspensão, então, da rede social X ou X, se preferirem. Eu prefiro sempre falar Twitter mesmo, que era essa a denominação original, com o passarinho azul, aquela coisa toda lá das origens ainda, quando na verdade eu até usava muito pouco, né, essa rede social, Twitter, e eu, na verdade, passei a utilizar com mais frequência quando comecei a sentir lá um desgaste do Facebook, as interações do Facebook parece que, pelo menos para mim, nunca rodaram, nunca funcionaram de uma maneira muito satisfatória, e o Twitter, ele sempre teve uma grande vantagem, né, em relação às demais redes sociais, que sempre foi trazer a notícia, ou aquilo que é tendência, pelo menos que se supõe ser tendência, ainda que seja numa bolha reduzida, né? O Twitter hoje, se eu não me engano, no Brasil, estaria atualmente com cerca de 20 e poucos milhões, 22, 23 milhões de usuários, né? E para vocês terem noção de uma comparação, o Facebook, que é a maior rede social no Brasil hoje, tem mais de 100 milhões de seguidores, de usuários. Então, de fato, o Twitter acaba sendo, ou pelo menos era uma rede um pouco mais reduzida em relação ao Facebook. O Instagram eu não tenho conhecimento, o TikTok também não, porque eu nem sou usuário de TikTok. Engraçado a gente falar usuário, né? Que remete à ideia de vício, né? Mas, pô, tem tudo a ver isso também, né? Mas vamos lá. Mas o fato é que, como eu estava dizendo, o Twitter ele tinha uma grande vantagem, que era trazer a notícia e as tendências do que está sendo debatido e discutido de uma maneira muito rápida e ágil, né? Eu gostava muito de ficar ali acompanhando os chamados trending topics, né, do Twitter, porque ali basicamente a gente tinha diariamente ou semanalmente esses assuntos que mais são, ou que mais têm sido debatidos ao longo da semana, enfim, de uma certa parcela, né, da nossa sociedade. Isso ajudava também a gente a até mesmo definir assuntos com os quais deveríamos nos preocupar, concentrar e dividirmos um pouquinho da nossa atenção mesmo, né? Mas de uns tempos para cá, por outro lado, passou a ser também uma rede social muito tóxica, difícil mesmo de conviver com certos grupos, né? Porque é evidente que isso, eu acho que já não é mais surpresa para ninguém, passou a ser dominado, sobretudo por grupos extremistas, especialmente grupos da extrema-direita, que sabem, claro, utilizar-se muito bem do algoritmo, da comunicação contemporânea por uso das redes sociais, dos tais memes, transformar a discussão mais séria imaginável possível em lacração, em mimimi, ou seja, eles têm, né, o domínio dessa narrativa e de como atrair, como comunicar muitas das vezes e dominar a pauta do que está sendo debatido. E a partir do momento que o Twitter, então, foi adquirido pelo Elon Musk, e que também não esconde para ninguém qual o grupo político, ideológico, que ele passou a se alinhar. Não vou dizer que ele é fielmente alinhado, mas nos últimos tempos foi ficando cada vez mais claro um lado, né, sendo mais beneficiado pela própria rede a partir do momento que ele se tornou o dono dela. Então ele passou a comprar determinadas brigas ideológicas, passou a se posicionar em relação a elas, e considerando que lá nos Estados Unidos, onde se origina a verdadeira polarização política, seria natural que ele tomasse e assumisse um dos lados, né? Que é o lado do trumpismo. Ou seja, como eu já disse aqui, é o lado que hoje, em escala global, tem sido liderada pelos grupos de extrema-direita, ao qual, evidentemente, o Trump está ligado, e em sua bolha correspondente, os reflexos que geram no Brasil, nós estamos falando aqui do bolsonarismo, que é o braço da extrema-direita global em terras tupiniquins, de maneira então que, diante dos embates da polarização estabelecida aqui na nossa realidade, é evidente que o Elon Musk passou a ser admirado, passou a ser idolatrado, defendido com unhas e dentes pelos grupos que se alinham à extrema-direita tupiniquim ao bolsonarismo. Então, por conta de tudo isso, como eu estava dizendo, passou cada vez mais a ficar o Twitter um ambiente, de fato, muito difícil para aqueles que valorizam, defendem a democracia, defendem o debate plural, ou que simplesmente têm uma visão de mundo
menos extremista ou extremada do que esses grupos, passou a ser um ambiente, de fato, a ser evitado. E eu mesmo já vinha, nos últimos tempos, me afastando e tentando me afastar cada vez mais dessa rede social. Mas, de novo, tô adiantando aqui algumas conclusões que eu quero deixar mais para o final, né? Indo direto ao ponto. Então, neste momento, enquanto estou aqui gravando esse vídeo, o Twitter está suspenso, não está mais em funcionamento no Brasil, por ordem e por meio de uma determinação judicial assinada e exarada pelo ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, como vocês gostam de falar, porque algumas semanas atrás, alguns meses atrás, o Elon Musk, diante, como eu disse, desse seu posicionamento, da sua postura, de algumas, inclusive, interferências que ele acabou fazendo e realizando por meio da sua rede social, tentando influenciar ou buscando, como é muito da índole, né, dos imperialistas americanos, interferir na política brasileira, começou a aderir aí uma série de críticas completamente infundadas que a extrema-direita brasileira faz em relação aos atos do Supremo Tribunal Federal, que, nesse momento, como também todos sabem, está, né, num movimento de, digamos, enfrentamento, ou melhor dizendo, de apuração, de julgamento dos crimes e das ilicitudes que foram praticadas pelo bolsonarismo durante os 4 anos lá do governo Bolsonaro. Para quem já está acompanhando aqui o canal, tem visto aí alguns vídeos meus já analisando tudo isso. E ao tomar o lado que, como eu disse antes, pelo que tudo indica, passou a ser o seu lado, né? Existe um motivo para isso, se tiver um tempo e eu me lembrar, mas ao final eu vou esclarecer aqui. E ao tomar esse lado, começou a bater de frente com as decisões do Supremo e, em especial, com o ministro Alexandre de Moraes, de modo que ele acabou sendo, então, inserido no inquérito das milícias digitais, das fake news, eu não sei exatamente qual, mas ele passou a ser, então, investigado, porque ainda não tem processo, ele poderá vir a se tornar réu, mas ele passou, então, a ser inserido aí num desses procedimentos lá no âmbito do STF, e foi aí que, para, então, ser parte nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Twitter, a rede social, né, ou a empresa do X ou do Twitter, tivesse que, para fins de representação, inclusive judicial, indicasse um nome, uma pessoa, um representante, para que ele pudesse, então, responder diante desses processos, receber as intimações, eventuais penalidades, né? E já havia aí, então, uma ordem, uma determinação judicial nesse sentido, que então vinha sendo descumprida por parte do Twitter. E óbvio que quando há uma determinação judicial que não é acatada como tem de ser, seja em caráter provisório ou definitivo, poucas alternativas começam a sobrar à justiça para que essa ordem, para que essa medida judicial, ela seja então imposta e seja então cumprida por aquele que então foi alvo dela. Para isso, foram estabelecidas multas a serem pagas como penalidade, como medida coercitiva, para que essas ordens então fossem aceitas e respondidas pela rede social. E, de novo, a resposta que o senhor Elon Musk, ou quem quer que estivesse ali respondendo pela rede social, foi negativa. Mais uma vez, numa postura de enfrentamento e de desobediência, poderia até dizer uma espécie de desobediência civil, em relação a essas medidas estabelecidas pelo STF. E aí veio, então, nessa semana, a famigerada intimação por meio da rede social, por meio de um tweet do STF, eu vou falar dela daqui a pouco também, considerando então que já havia sido feita também uma intimação a uma advogada da rede social, não acatada, não respondida, ignorada, isso coisa de 10 dias ou 15 dias atrás, de modo que então, aparentemente, não restou outra alternativa, outra medida, que senão essa medida um tanto quanto extremada, tomada então na data de ontem, ou anteontem, o prazo se esgotou na quinta-feira, se não me engano, às 20h07, para que a rede Twitter, a rede social do Twitter ou do X, fosse temporariamente suspensa em todo o território nacional.
O que gerou, claro, muita polêmica, muita discussão. Muitos passaram a incluir o Brasil numa lista, né, de países aí considerados autoritários, que também geram severas restrições às redes sociais ocidentais, e aí não é só com o Twitter, né? Mas esses, salvo engano, em caráter até mesmo definitivo, né? Proibição mesmo, não é uma medida judicial, coercitiva, tomada pela justiça, não. É uma política mesmo de censura definitiva, de proibição de acesso, inclusive por meio do tal do VPN, como China, Coreia do Norte, o Irã, a Rússia, enfim, estão querendo, né, colocar aí, ou colocaram, tem colocado o Brasil nessa mesma lista, até de uma maneira, ao meu ver, bastante desonesta, porque, como eu disse, as razões e as motivações são completamente diferentes. Mas o fato é que, neste exato momento, estamos sim numa lista de países em que o Twitter não tem o seu funcionamento regular, e aí surge a questão: isso é censura? Isso que o STF, que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, é censurar a rede social, é censurar as pessoas os usuários que estão ali na rede social diariamente? Eu acho que a resposta já é um tanto quanto óbvia com base em tudo isso que eu falei. Obviamente que não se trata de censura, embora, como eu disse, a narrativa política da extrema-direita, dos direitistas, de quem se alinha com essa vertente ideológica, seja essa. Eles querem, porque querem, passar-se por vítimas depois de terem cometido os mais diversos e os mais absurdos descalabros por meio da rede, né? E agora querem sair com essa. Estamos sendo censurados, não existe liberdade de expressão no Brasil, e blá blá blá, e blá blá blá. Na verdade, como eu já deixei muito claro aqui, né? O que houve e o que tem ocorrido é simplesmente e tão somente uma exigência legal, como tem que ser, para que a rede social, o Twitter, cumpra as medidas e as determinações legais, como devem ser num país civilizado, republicano e democrático, onde existe a prevalência do chamado império da lei. O que significa que, da mesma forma que a lei vale para você, vale para mim, vale para qualquer empresa estrangeira ou nacional que tenha funcionamento no nosso país. E se há uma determinação legal para que essa empresa tenha um representante legal que possa responder pelos atos e pelas atividades desta pessoa jurídica, que responde também pelos seus atos, e, sendo assim, não pode se furtar a cumprir a lei e, obviamente, as decisões emanadas do Poder Judiciário, como, então, tentou a todo custo fazer por meio do seu dono, o senhor Elon Musk, cuja medida recente, tomada por ele para poder tentar se furtar de tudo isso, foi simplesmente declarar encerradas as atividades aqui no nosso país, demitiu aí todos os seus funcionários e passou a dizer: olha, estamos fechando as portas aqui, não temos mais nenhum tipo de representatividade no país. E se assim é, de novo, qual alternativa restaria para a justiça, sobretudo diante de diversas ações que estão tramitando, multas fixadas e medidas judiciais que precisam ser cumpridas em relação a essa empresa, essa pessoa jurídica, ainda que ela tenha sede internacional, mas que possui atividade no Brasil? Simplesmente, eu entendo, não restou nenhuma outra alternativa, senão, infelizmente, radicalizar nesse sentido. E por que não é censura? Não é censura porque, como eu estou dizendo, basta que o Twitter, ou por meio do seu dono da bola, senhor Elon Musk, cumpra essas determinações judiciais, que no momento seria simplesmente indicar um responsável, indicar um representante legal, um procurador, qualquer que seja, garantindo-se também os meios para o pagamento e para a responsabilização das multas que já foram estabelecidas, ou que pelo menos se garanta o juízo e entre-se com as defesas, com os recursos que tiverem que entrar, mas submeta-se à nossa legislação, às nossas determinações das nossas autoridades. Simples assim. Uma vez que isso venha a ser cumprido, tudo voltaria ao normal e não estaríamos aqui, então, nem sequer, pelo menos em relação a esse tema, tratando desse assunto. Se é censura, né, o porquê dessa proibição, dessa suspensão dessas atividades. Sobre censura, inclusive, eu vou voltar mais ao final, trazendo aqui exemplos de que nessa discussão toda e nesse embate todo,
quem é que de fato está realmente, ou quem é que tem a prática de exercer de fato a censura. Vocês vão entender bem aqui do que eu estou dizendo. Mas é claro, né? Há quem diga, como eu disse, sobretudo aqueles que se alinham então à extrema-direita e que se veem prejudicados e que se dizem então vitimados, né, por essa medida, que ela simplesmente, além de ser uma censura, ela nada mais é do que mais um exemplo, né, segundo eles, né, de uma medida autoritária, de um abuso de poder praticado então especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso estaria evidenciado nesse caso específico pela tal intimação, e aí eu tenho que reconhecer um tanto quanto inusitada, muito ou nada usual, que de fato foge da praxe, né? E tem um caráter de ineditismo, que foi essa intimação aí realizada por essa medida, né, judicial, por meio de um tweet, por meio de um post na rede social oficial do STF, onde ali ele fez menção, né, marcou o próprio Elon Musk e deixou ali uma cópia de um mandado de intimação. Isso gerou algumas discussões, então, sobretudo na comunidade jurídica, né, para dizer, então, se isso era válido, se não era, se isso geraria nulidade ou não. E, como eu disse, como um meio de sustentar, mais uma vez, esse argumento aí, um tanto quanto apelativo, como tem sido muitas dos posicionamentos aí tomados pela extrema-direita brasileira, de que isso seria, então, mais um exemplo dos excessos e do abuso de poder que tem sido tomado pelo Alexandre de Moraes, apesar de todas as decisões do Alexandre estarem sendo respaldadas e ratificadas pelos demais ministros do STF e, inclusive, pela atual Procuradoria-Geral da República. Ou seja, não é ele sozinho que tem tomado nenhuma dessas medidas. Se der tempo, mais uma vez, eu vou tentar depois esclarecer e reforçar um pouco também sobre esse ponto. Mas o fato é que existe aí dois argumentos, para mim, muito claros, que ajudam a entender aí por que também que isso aí, como eu disse, não tem nada de grave, né, em relação a isso, para dizer que, de fato, isso configuraria, então, um absurdo, uma nulidade e tornaria todo o processo inválido. Porque, primeiro, essa é apenas uma intimação, é um comunicado, né, oficial, pelo menos a cópia é de um mandado oficial, que está presente no processo, e estando presente no processo, pode ser acessada e cientificada a qualquer momento pelos advogados ou pela advogada, se não me engano é uma advogada, que atua nesse processo, que inclusive foi intimada também pelo diário eletrônico, como todos nós advogados já estamos habituados a fazer, ou podemos inclusive tomar ciência diretamente através do sistema do processo eletrônico lá no portal do próprio STF, de modo que a finalidade desse ato processual, que é simplesmente dar conhecimento, dar ciência à parte envolvida, foi inteiramente, completamente e absolutamente concretizado. Tanto é que o próprio Elon Musk, então, tomou conhecimento, fez lá uma graça, postou lá alguma coisa, respondeu a esse tweet, deixando de forma inteiramente clara que a finalidade, então, do ato foi atingida, ou seja, ele tomou conhecimento daquele mandado e isso também, inclusive, motivou depois, então, as suas atitudes posteriores, que foi insistir em bater de frente com o STF, não cumprir a determinação, deixar que o prazo estabelecido fosse esgotado, de modo, então, que não sobrou alternativa para o ministro Alexandre de Moraes, senão, então, dar a sua decisão mais extremada, mais radical nesse aspecto, do que, então, determinar a suspensão do Twitter, dando uma ordem, né, para que as operadoras tirassem do ar toda a rede social do Twitter. Mas ainda assim, tem aqueles que vão insistir, nossa, mas isso não é da prática jurídica, isso nunca existiu, foi uma forçação de barra. E será que é mesmo? Não é bem assim, porque nós temos já também uma lei, não é tão nova, ela é de 2006, lei que trata do processo judicial. Depois, claro, houve outras normatizações, né, para tornar mais regular a existência de processos eletrônicos, que foram sendo atualizados e surgindo aí ao longo da última década. Mas o fato é que já existe uma prática dos atos processuais por meio de meios eletrônicos. Via de regra, sobretudo na pandemia, inclusive teve uma lei específica para a pandemia, né?
onde passou-se a se entender como absolutamente válidas as intimações, até mesmo citações realizadas por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, que é o mais comum hoje em dia para nós brasileiros. É claro que o aplicativo de mensagem ele é mais personalizado, então ele garante melhor essa entrega, não é? Mas a lei ela fala em meios eletrônicos alternativos, em caso de não ser possível os métodos tradicionais, oficial de justiça, correio. Então, assim, para quem está mostrando espanto, nossa, mas que absurdo, como que pode usar uma rede social? Não tem espanto nenhum, não tem surpresa nenhuma. Existe lei, a chamada Lei dos Processos Eletrônicos, ou leis ou regulamentos e normatizações que autorizam e possibilitam a utilização de meios eletrônicos para esse tipo de finalidade, prática de atos judiciais relativos à comunicação. O que é um avanço, na verdade, as pessoas deveriam estar comemorando isso. Para nós, advogados, isso é excelente, porque tem pessoas que fazem de tudo para se furtar a receberem uma determinada comunicação, uma intimação, uma notificação, citação judicial. Se escondem, colocam outras pessoas para poder receber lá o oficial de justiça ou os correios, fogem, desaparecem, mudam de endereço, né? E rede social hoje quase todo mundo tem. Aplicativo de mensagem praticamente todo mundo tem. Então, isso teria que ser comemorado. Isso é uma medida que vem para agilizar, beneficiar e desburocratizar esses atos de comunicação. E como ato de comunicação, eu vou repetir aqui, o que interessa é que esse ato atinja a sua finalidade, que seria comunicar, dar ciência, fazer com que as partes eventualmente envolvidas no processo saibam da existência do processo, saibam qual medida existe ali determinada contra ela e ela possa tomar então as devidas medidas para que ela se defenda, use o seu argumento, exerça o contraditório que também está lá garantido constitucionalmente no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Inclusive, nossa, eu estava até esquecendo disso, não existe justiça mais rigorosa e que pode causar mais dano ao indivíduo do que a justiça criminal. Eu sou criminalista, atuo na justiça criminal. E mesmo a justiça criminal admite, eu vou deixar aqui um link de um artigo, onde existe basicamente já também um tanto quanto pacificadas possibilidades de intimações sendo feitas por meios eletrônicos na justiça criminal. O que dirá então em casos aí como esses aí, que envolveu, né, o Twitter, que é no âmbito eleitoral, no âmbito ainda investigatório, ainda em fase pré-processual. Portanto, também eu acho que está bem esclarecido, bem resolvida essa questão aí, que também gerou toda uma celeuma, não, porque foi uma intimação inválida, nula, e essa opinião, inclusive, foi aí. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista com aquele tal de, esqueci o primeiro nome dele, mas é um tal de Marcília, o sobrenome dele, que se apresenta como especialista em liberdade de expressão, mas eu só vejo ele sendo chamado para entrevista ou para dar opinião quando ele tem que descer o cacete nas medidas do STF, quando ele tem que respaldar aí os argumentos de que o Xandão ele é autoritário, que não sei o que lá, ou seja, só se alinha para um determinado lado. É engraçado isso, né? É especialista, porém a opinião dele não me parece ser isenta, né? Mas, enfim, ele foi lá dizer, acho que foi na CNN, que era uma medida totalmente nula, então se era nula, não tinha obrigação do Twitter obedecer, então por conta disso seria um absurdo a suspensão do serviço. Completamente, na minha opinião, totalmente equivocado. Não é isso daí que justificaria ou que tornaria então uma medida exagerada essa, porque inclusive quando os repórteres perguntaram, vou deixar também aqui o link dessa entrevista, quando perguntaram para ele, então beleza, doutor, excelência, sei lá, qual que é então a medida que o senhor sugere que deveria ser tomada, considerando que uma empresa estrangeira ela não tem mais representante no país, ela está descumprindo toda e qualquer medida judicial que tem sido aplicada a ela, não tem pago as multas, qual que é a alternativa? O que ele respondeu? Embromation, enrolation, e não respondeu porra nenhuma. Então, é isso, enfim, estamos aí com o Twitter suspenso e até então não tem nada de censura, não tem nada de inválido aí, de nulidade
em relação a isso, né? Agora, vamos lá. Teve duas medidas um tanto quanto polêmicas, né? Uma delas inclusive, já foi corrigida, que vale a pena comentar aqui também de forma bem rápida. Uma delas foi que nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele também havia proibido o uso dos chamados, eu nem sei exatamente como que funciona isso, mas é o tal do VPN. Depois eu pesquiso e coloco aqui até a sigla, que eu nem sei o que significa VPN. Mas eu sei que é uma medida, aí, um recurso alternativo que a gente consegue acessar, né, sites e redes aí na internet, sem necessariamente passar pelos provedores nacionais, né? Deve ser um aplicativo para isso. E aí, enfim, o Alexandre de Moraes proibiu o tal do VPN, e inclusive colocou uma multa pesadíssima para qualquer pessoa, olha isso aí realmente absurdo, que eventualmente usasse o VPN e, claro, contornasse, né, esta proibição aí de acesso ao Twitter. De fato, aí até eu mesmo reconheço o absurdo, né, dessa determinação aí do ministro Alexandre de Moraes e, sobretudo, por uma única razão. Como que se iria fiscalizar um negócio desse? Como que eu vou saber se a pessoa realmente está usando ou não o tal do VPN? Quem é essa pessoa que está usando? E como que depois eu vou aplicar essa multa? E, obviamente, é uma questão lógica, né? Se o Twitter tem 20 milhões de usuários, imagine que 1% desses 20 milhões, 200 mil pessoas, passasse a utilizar o tal do VPN. Né, iriam ser instituídas aí as multas de 50 mil, como é que você vai processar 200 mil STF ainda, né? Atolado lá de processo. Então, assim, é totalmente inexequível uma medida como essa, mas o Alexandre de Moraes já voltou atrás, corrigiu aí, entendeu. Acho que até houve uma intervenção da OAB nesse caso, né? Então, com razão aí, correta a medida tomada pela OAB nesse sentido de, olha, essa pessoa ela quer, por alguma razão, ela quer ainda conseguir continuar sendo intoxicada, explorada pela rede social, ela que escolha e faça o uso devido dela lá, enfim, né? E é bem provável que se torne mesmo um antro lá só de extrema direita, e se a pessoa quer ficar lá, beleza, né? Azar dela. Ou seja, não tinha como mesmo ser mantida essa decisão. E a outra é que o ministro Alexandre de Moraes também determinou aí que algumas contas da Starlink, e aí veja, pertence ao grupo, né, de empresas do Elon Musk, mas a Starlink é uma coisa, o Twitter, o X é outra, né? E aí determinou-se aí o bloqueio de contas da Starlink, já que o X ou que o Twitter não tem representante mais no Brasil, não tem escritórios no Brasil, e ele, por conta disso, né, o Twitter, não tem como arcar com as responsabilidades aí das condenações e multas que foram aplicadas. O que o Alexandre fez? Ele determinou o bloqueio da Starlink, linkando, né, essas empresas, para que então as contas da Starlink respondessem aí pelo pagamento dessas multas, que, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, gira em torno de 20 milhões aí de reais, que pro Elon Musk isso é dinheiro de pinga, né? Mixaria, né? Mas tem uma certa dificuldade aí, porque nós estamos falando de pessoas jurídicas diferentes. Pode ser do mesmo grupo, eu na verdade estou afirmando que é, mas eu nem sei se é um mesmo grupo, né? Imagino que seja, mas ainda assim tem aí uma transferência de responsabilidade de uma pessoa jurídica para outra, sendo que, em princípio, essa outra, que é a Starlink, não tem relação direta com as irregularidades que foram praticadas no âmbito do X, do Twitter. Então é bastante questionável, mas isso é um abuso? Bem, não é bem, isso também, por si só, não configura abuso. Afinal, tudo é abuso, né? Que é contra o meu grupo, é abuso e tal, estão se excedendo. Foi uma medida. Como juiz, como julgador, o Alexandre de Moraes tomou. Se ela é excessiva, eles que recorram, eles que respondam, e aí, beleza, resolve isso daí no âmbito lá do plenário, e de repente os demais ministros até também resolvem isso, embora eu acredite, eu entenda, né, que diante de um descumprimento judicial, e para se fazer prevalecer o que em processo
Civil se chama de princípio da efetividade, devam ser tomadas todas as medidas necessárias para isso. Então, já que o X não tem conta no Brasil, já que não tem conta bancária, não tem bens para serem penhorados, então que haja essa transferência, ou que pelo menos se busque, então, essa transferência dos recursos de outros grupos ali ligados a uma pessoa que é também a responsável por tudo, por todo esse caos que está sendo ocasionado, que é o senhor Elon Musk. E se ele tiver que sentir no bolso, ele vai ter que sentir e vai ter que pagar tudo aí conforme determinação do juiz. Então, em conclusão aqui, caminhando aqui para o fechamento do vídeo, o Twitter está suspenso. Para quem achava que isso não ia rolar, rolou, aconteceu, tá aí, estamos diante dessa realidade. Eu, particularmente, olha só o que eu fiz, antes de sair do ar, eu mesmo já deletei do... Não é que eu deletei a minha conta, mas eu deletei o aplicativo, não tá mais no meu celular. Já tô aí testando outras redes, mas assim, com parcimônia, porque, como eu disse no começo do vídeo, eu cada vez mais tenho tentado aí me desintoxicar, né, desse negócio de rede social, né? E tô testando aí o Blue Sky. Já tenho lá também o Threads, que é do Instagram, mas são duas redes aí bem devagarzinho, bem fraquinhas ainda, né? Poucos recursos. Só para, como eu disse, a minha finalidade é mais tentar acompanhar as trends, né? Qualquer notícia para quem produz conteúdo, né? Como eu tenho produzido conteúdo aqui relacionado ao âmbito da política, da justiça. Eu claro, além das mídias tradicionais, dos jornais, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, além desses, é bom, né, ter uma fonte de onde a gente consegue pesquisar com rapidez o que está sendo tratado, o que está aí na notícia do dia, né, para a gente poder trazer essas discussões aqui para o canal. Então, ainda que não me agrade, eu tenho que ainda continuar de alguma maneira conectado com alguma delas. Mas eu já tomei a decisão que o Twitter, eu tô fora. Ainda que ele volte amanhã, ainda que ele seja restabelecido, não é para mim mais, eu não pretendo mais de forma alguma me integrar, participar de nada mais que esteja relacionado a essa rede aí do Elon Musk. Já tomei essa decisão, já tinha tomado essa decisão na verdade, e só faltava mesmo aí essa gota d'água, né? Esse empurrão aí para poder realmente tornar isso definitivo para mim. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, tem um tempo atrás eu tomei contato a leitura de um livro muito interessante que eu vou indicar aqui para vocês, que é esse livrinho aí que vocês estão vendo. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele. Eu já vi vídeos aí, documentários, não sei, entrevistas dele. Se eu localizar, eu vou deixar aqui também, sei lá, talvez passando um trecho aqui no vídeo ou deixando na descrição do vídeo para que vocês possam acessar depois também lá no YouTube. Onde ele vai dizer, então, ele vai argumentar, né, sobre os enormes prejuízos que as redes sociais têm causado, tanto na esfera individual quanto coletiva. E por conta disso, ele formula, então, né, esses 10 argumentos, acabou de apagar a luz ali, esses 10 argumentos para que nos afastemos, ou pelo menos possamos reduzir a presença nas redes sociais. Eu, quando tomei contato com esse texto, já tem um certo tempo, eu achei na época um tanto quanto radical, né? Pô, você deletar as suas redes, quer dizer, ficar incomunicável, né, sob o ponto de vista das redes sociais, isso para mim parecia ainda na época um tanto quanto radical e até desnecessário. Porque eu pensei, basta que a gente tenha autocontrole, a gente tenha ali, né, faça um uso, né, consciente, parcimonioso das redes sociais. Mas olha, para falar a verdade, isso acaba se tornando um vício mesmo, né? A gente acaba ficando preso demais, perdemos tempo demais, nos envolvemos em temas e assuntos que às vezes nem são da nossa alçada, não são da nossa esfera individual, e aí a gente acaba envolvido em certas discussões que mais nos fazem mal, mais nos causam infelicidade,
e prejuízos, até de natureza de saúde mental, do que qualquer outra coisa, né? Então, talvez seja esse o momento. Eu não vou aqui enumerar quais são esses 10 argumentos, né? Peço que depois vocês aí deem uma pesquisada, porque senão esse vídeo ficaria longo demais e falaríamos só sobre isso, né? Mas fica essa reflexão aqui ao final desse vídeo para que possamos, então, de repente, utilizar desse momento, para quem é usuário, de novo, olha só a palavra, né? Usuário de drogas, né? Dessa droga que são as redes sociais, que tem um domínio de grandes conglomerados tecnológicos, as chamadas Big Techs, que estão aí lucrando milhões e milhões ou bilhões de dólares e usando das nossas informações, dos dados que gratuitamente nós colocamos lá. Então, pelo menos isso é importante que a gente reflita e nos conscientizemos para que a gente não seja ou não nos entreguemos de forma tão pacífica, né, para esses meios e para indivíduos como Elon Musk, que tem somente interesses individuais e de crescimento das suas próprias atividades, sejam elas econômicas ou políticas, e nós somos apenas produto de tudo isso. Somos um objeto que eles utilizam e eles manipulam para atingir aquilo que eles quiserem, inclusive no âmbito político, como nós estamos vendo aqui. Essa interferência estrangeira de um bilionário excêntrico, que inclusive já declarou na própria rede social que eles dariam um golpe onde eles quisessem, e se alinha então a esses grupos de extrema direita, seja dos Estados Unidos, seja de outros países, para então influenciarem e atingirem e causarem prejuízos aí para toda uma população que por vezes nem sequer está percebendo isso e tá ali, ó, aplaudindo o cara, tá idolatrando o sujeito, né? Colocando ele lá num pedestal lá em cima, como se fosse um grande cidadão do mundo, um salvador, grande defensor da liberdade de expressão, que na verdade ele não é. Porque se realmente fosse esse o interesse dele, ele estaria batendo de frente com todos esses países aí, né, que tem nessa lista de proibição do Twitter, a China, inclusive, com quem ele negocia, a Turquia, que recentemente determinou que ele tomasse uma série de medidas aí, a justiça da Turquia, né, e ele obedeceu, pianinho, não fez nada, não falou nada, não saiu do país, como fez com o Brasil. Por que então que ele está agindo dessa maneira em relação a nós aqui, né? De novo, eu não vejo outra explicação senão o seu alinhamento político com a extrema-direita. Então tá aí mais, né, um motivo, né, usando então aí, dentre os vários argumentos, dentre os 10 argumentos lá do Jaron, sei lá, Lanier, sobre pensarmos e repensarmos se vale a pena mesmo continuarmos aí nos submetendo a tais redes sociais. Se você ainda quer insistir, como eu de fato insisto, eu ainda tenho o meu Instagram, o YouTube aqui, né, que vocês estão me assistindo, não deixa de ser também um tipo de rede social focada em vídeos, mas ao menos vamos tentar aí produzir alguma coisa, ou tentar ganhar alguma coisa com isso, seja dinheiro, de preferência, ou, sei lá, satisfação mesmo, desde que isso te traga algum tipo de satisfação pessoal, mas estejamos conscientes do que estamos fazendo e produzindo, e não simplesmente sendo aí explorados e levados pela maré, como uma horda de, sei lá, de zumbis, né, que não pensam e que apenas seguem os seus instintos e são manipulados de maneira fácil aí por quem detém o poder. E é isso, era essa então a reflexão sobre esse caso aí, então, envolvendo o Twitter, envolvendo o Elon Musk, o Alexandre de Moraes e a questão do STF. Tinha toda uma outra questão aí mais de fundo político, mas eu acho que já tenho tratado bastante sobre essa temática. Muito provavelmente não faltará oportunidade para retomar alguma discussão em torno disso, né? Desses embates envolvendo o STF e os demais poderes. Ainda essa semana teremos aí, inclusive a nossa live de terça-feira, renova aqui o convite para quem estiver aqui nesse ponto, para que participem aí da nossa discussão, do nosso debate, das nossas reflexões, e com certeza voltaremos aí talvez a tratar desse assunto, arrematando aí algum ponto que tenha escapado aqui do vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas pela audiência.
Mais uma vez, se quiserem, sigam aqui o canal. Já deixem um like ou dislike, se vocês acabaram não gostando e não concordando. E tragam aí os seus comentários também. Digam o que vocês pensam, né, sobre tudo isso aí. Vai fazer falta para você o Twitter? Vai mudar alguma coisa na sua vida, né? O fato dele estar suspenso e fora do ar? Digam aí nos comentários, será um grande prazer depois trocar algumas ideias aí com todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Lembrem-se, vamos sair dessa caverna, vamos sair dessa prisão, dessa ilusão que são as redes sociais. Um abraço e até a próxima.